não é bom da gente receber, gente? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e elas não têm fim. Estão sempre sobre nós. E eu sinto isso, a misericórdia de Deus na minha vida. Quem sente que Deus te ama, levanta a mão e dê um grande aplauso ao Senhor. Seja bendito o nome de Deus. Aleluia. Bem, igreja, a minha mensagem hoje vai discorrer sobre um assunto que ocorre muitas vezes com muitas pessoas que conhecem Jesus, que conhecem o Evangelho, que até mesmo vêm para a igreja, mas têm uma vida meio dividida entre Deus e o mundo. E eu quero mostrar biblicamente que isso não traz bom resultado, que isso acaba trazendo para a nossa vida muitas tribulações e corre também o risco de vir o julgamento de Deus. Isso está retratado na Bíblia muito claramente num episódio na vida do profeta Elias, que nós vamos discorrer e comentar nesta manhã. O texto que eu vou ler está em 1 Reis, capítulo 17. Diz aqui que Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vejam aqui, começa aqui falando sobre Elias. E é interessante que não faz menção dele, quem é pai, quem é mãe, nada. Simplesmente ele entra em ação e o relato bíblico já diz que ele chega perante o rei com estas palavras proféticas, dizendo que nos anos seguintes não ia chover e nem cair orvalho. E só iria mudar quando ele, Elias, dissesse que iria mudar. E isto realmente é uma coisa tremenda, porque a gente sabe, estudando a Bíblia, que Elias foi um profeta na parte norte de Israel. Israel estava dividido em dois reinos. Era uma nação só, Israel, mas tinha o reino chamado de Israel e o reino de Judá, na parte sul do país. Lá no reino do norte, a coisa foi muito complicada, porque eles abandonaram o Deus verdadeiro e quase não se levantava profeta lá. E de repente veio Elias. Elias profetizou lá no reino norte por aproximadamente 15 anos. Foi o tempo de ministério dele. O ministério dele foi mais curto que o meu. Eu já tenho 52 anos. Elias foi só 15. Só que em 15 ele fez muito mais que eu. Então Elias, este homem de Deus que permeava muita coragem com um período de depressão, ele foi usado maravilhosamente por Deus, mas de uma forma um pouco diferente dos outros profetas. Quase todos os profetas bíblicos, eles ensinavam, eles criavam escolas de profetas. Mas o Elias, ele foi diferente. O ministério dele foi muito mais, assim, de fazer coisas, de realizar milagres, do que de deixar ensinos. A gente lê a história e vê ele fazendo milagres extraordinários. Vinha fogo do céu, ressuscitava uma criança, e ele fazia estes grandes milagres. Esta era a característica do ministério dele. Mais de fazer do que de ensinar. Isso eu gosto de, quando está pregando, eu gosto sempre de aplicar na realidade que nós vivemos. Na igreja também sempre tem pessoas que gostam mais de pegar a Bíblia, de ensinar, tem outros que gostam muito de fazer oração, e tem sempre um grupo que não para quieto, sempre quer fazer alguma coisa. Se não fizer, parece que não está servindo a Deus. Existe todos os tipos de pessoas, e a igreja precisa de todos.
Nós só precisamos tomar um cuidado de não ficar só no fazer e não ter, de vez em quando, a paciência de sentar e escutar. Essa é a grande dificuldade daqueles que querem sempre estar fazendo coisas. E o Elias tinha esta característica. Ele estava sempre realizando. Deus usava Elias maravilhosamente para realizar grandes e grandes feitos. Ele e o seu discípulo Eliseu foram os que fizeram mais milagres no período entre a saída do Egito e a chegada de Jesus. Nesse meio tempo, estes dois foram os grandes profetas que realizaram muitos milagres. Agora vamos ver o que estava acontecendo lá no Reino do Norte. O rei chamava Omri, O-M-R-I, até difícil de pronunciar. Ele era o rei. O reino de Israel vivia num estado de pobreza muito grande por causa de guerras. Estava sempre em guerra. E guerra, gente, mesmo quando se ganha a guerra, se gasta muito dinheiro, se perde muitas vidas. Guerra é uma coisa terrível. E o reino de Israel estava sempre em guerra. E guerreando contra o reino do sul. Israel, dois reinos divididos, brigando entre si. Morria muita gente, gastava-se muito dinheiro, e o reino de Israel foi ficando empobrecido. Então, este rei, ele começou a pensar que talvez fosse hora de mudar. Então, o que ele fez? Ele fez um tratado de paz com o reino do sul. Os dois reis se encontraram, conversaram, os políticos agiram ali e tudo ficou resolvido. Não vamos fazer mais guerra. Então, ali ficou uma parte resolvida. A outra parte era a questão de prosperidade, do país mudar, de começar a receber mais dinheiro do que gastar, de construir obras, de fazer benfeitorias. E aí, o que ele fez? Ele também fez um acordo com um país chamado Fenícia, que estava ali. E lá neste país da Fenícia, nasceu uma criança, uma menina muito bonita, e que cresceu e continuou bonita. Para os padrões daquela época, para a forma como se vivia naquela época, ela estava muito avançada. Ela era uma moça bonita, tinha muito talento, e ela gostava, que era uma coisa não muito comum naquela época, de pintar os lábios, pintar os olhos. Vocês já viram isso aqui hoje em dia ou não? Quase não se vê. Mas imagina, tantos séculos atrás, ela pegava o espelho e ficava lá. E o filho do rei conheceu esta moça. E o filho do rei se chamava Acabe, era o nome dele, o príncipe. Ele conheceu esta moça e se apaixonou por ela. Quem não se apaixonaria por uma moça tão linda como aquela, tão diferente? O coração dele fez que nem o meu quando eu vi Iraci. Iraci, meu Deus do céu. Balançava o coração de noite e de dia. E ele ficou apaixonado por ela. E se casou com ela. Isso foi conveniente. O rei gostou, porque trazia uma união entre as duas nações, Israel e a Fenícia. Então, e seria um benefício grande para o reino. E aí, essa moça, se casando com o príncipe, ela também era uma princesa lá na Fenícia. Filha de rei com filho de rei. E o nome dessa moça, quando eu falar, vocês vão identificar logo. O nome dela, Jezabel. E agora muda tudo, né? De bonita ela virou feia, não é isso? Porque essa mulher, ela cresceu, gente, como criancinha. Ela cresceu aprendendo a adorar um Deus que se chamava Baal. Ela não conhecia o Deus verdadeiro, porque ela cresceu assim.
Isso é importante. As coisas que acontecem na nossa infância, elas nos acompanham, elas vêm. A vida toda, aquelas coisas nos acompanham. Não tem como se livrar delas. Eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Meus pais eram da igreja presbiteriana. E eu nasci e fui batizado pequenininho na igreja presbiteriana. Então eu não tive experiências na minha infância com outras coisas religiosas que não são boas. De modo que eu tive essa bênção, este privilégio. A Iraci já não foi assim. A Iraci veio de uma família espírita. Então, ela da infância, ela deve ter influências deste período em que os pais e as mães estavam envolvidos com o espiritismo. Outros vêm do catolicismo e assim por diante. Cada um traz a sua experiência. E o que acontece é que só um poder transformador, poderoso, que vem do céu, é que pode apagar todas essas coisas e mudar completamente a nossa vida. Então eu sinto que a Iraci foi mudada. Vou falar para vocês. Nós saímos de casa hoje, vínhamos direto para a igreja, mas ela teve que parar num local. Depois que ela saiu daquele local até chegar aqui nessa Main Street, ela não parou de fazer oração o tempo todo. Eu só olhava para ver se ela estava com os olhos fechados, porque ela que estava dirigindo o carro. Falei, não vai fechar o olho, faz aí. E então a gente vê o quê? Uma transformação. O poder de Deus agiu na vida, no coração dela, de tal modo que aquilo da infância não predomina hoje. Mas Jezabel cresceu assim, e ela tinha um enraizamento tão profundo com Baal, que ela começou a influenciar o príncipe de Israel, seu marido, Acabe. E ela começou a influenciar de tal maneira que este príncipe sentiu o desejo de construir um templo para Baal dentro de Israel. Olha só. E construiu. Por quê? Gente, a influência que a mulher exerce sobre o marido é muito grande. Sempre foi e sempre vai ser. Há uma influência. Quando essa influência é boa, graças a Deus. Mas quando não é, não vou falar palavra nenhuma. Uma mulher que não ajuda o marido, uma mulher que não tem bons princípios, uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que é mundana, vulgar e que influencia o seu marido, este marido vai perdendo muito na sua própria vida, vai deixando de ser um exemplo, de ser um modelo de homem e começa muita coisa ruim a acontecer. Então eu louvo a Deus pelas mulheres que frequentam esta igreja, que influenciam bem seus maridos, que falam com eles com amor, com respeito, que oram juntos, que vêm orando enquanto dirige o carro e o marido fica sentado folgado lá. Oh, coisa boa, não é? Gente, é bom e necessário. Então, todas as esposas que estão aqui, pense bem nisso que eu estou falando. Que tipo de influência você exerce na sua casa? O que é que você representa para o seu marido, para os seus filhos? O que você fala, eles podem falar. O que você faz, eles podem fazer. Então, são coisas importantes que nós precisamos estar atentos para preservar os bons costumes e a verdadeira fé no verdadeiro Deus. Amém? A Jezabel cresceu assim, e ela então tinha um prazer em ver Baal crescer na terra de Jeová. A nossa Bíblia, quando a gente lê Senhor nas nossas Bíblias, foi o termo que os tradutores escolheram para substituir a palavra Jeová. Então, quando lê Senhor, originalmente significaria Jeová. Então, Jeová é o nome de Deus. Agora, tinha lá Baal.
e ela queria impor o Deus Baal sobre o Deus Jeová. E o Baal, o significado do nome Baal era o Deus da chuva e da prosperidade. Agora chega lá o Elias, para o rei Acabe, que estava tremendamente influenciado por sua esposa e por Baal, que construiu um templo para ele, para o Deus da chuva. Chega lá Elias e fala: eu venho aqui em nome de Jeová para dizer para você que não vai chover por um bom tempo e nem vai cair orvalho. O que significa isso? Um desafio para dizer assim, afinal de contas, vamos ver agora se chove ou não chove, porque eu estou dizendo, em nome de Jeová, que não vai chover, enquanto eu não falar de novo que vai chover. Esse era o momento de um desafio, daquela demonstração de quem é quem. O que a gente vê é que o pai de Acabe, o rei Omri, ele era um homem que queria o bem para o seu país. Ele queria prosperidade. Mas para fazer a prosperidade, ele foi uma pessoa que transigiu. Ou seja, permitiu que entrasse um Deus estranho. E ele pensava assim, bom, pelo bem do meu povo, da nação, deixa os dois aí. A gente fica com um e fica um pouquinho com o outro. A gente escolhe como é que vai ficar. Este é um grande perigo. Eu alerto vocês, gostaria que tivesse toda a igreja aqui hoje, mas eu alerto vocês, nós não podemos dar nenhuma oportunidade para o inimigo entrar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, porque se ele entra, ele é cruel, ele não tem boas intenções, a obra do diabo é matar, roubar e destruir. E isso a gente não quer para ninguém. Mas se dar oportunidade, como este rei deu, Baal vai crescendo. O que é que fez Jezabel? Ela começou a crescer no poder, a ponto de ter domínio sobre o seu marido. Quando Acabe se tornou rei, ela passou a ter domínio sobre ele e começou a perseguir os profetas de Deus, os profetas de Jeová. Mas não só a perseguir, mandou matar. E eles começaram a diminuir em números. E os de Baal começaram a crescer. O número de profetas de Baal cresceu porque ela sustentava eles. Com o dinheiro do palácio, ela pagava para eles. E tinha também um outro deus lá chamado Azerá, que também tinha os seus profetas, todos sustentados, pagos pela rainha Jezabel, que queria exterminar, sufocar com todos os profetas de Deus. Igreja, este é o alvo de Satanás, sufocar cada um de nós, fazer a gente se calar, ter medo de falar, querer fugir, com medo da morte. Mas nesta manhã nós podemos dizer, nós servimos o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Não temos que temer nenhum Deus estranho. Ousadia, confiança. Isto fez Elias. Elias foi lá, sozinho. Deus mandou e ele foi. E falou para o rei, olha aqui, rei, juro pelo nome de Jeová, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, a menos que eu pronuncie palavras opostas, para que venha chover. Olha lá, um homem enfrentou o rei e deu uma mensagem para ele. Certamente, o rei ia conferir se aquilo ia acontecer ou não. É assim, não custa nada a gente conferir as obras de Deus e ver se ele é Deus mesmo ou não é, se ele faz o que promete ou não. Então, o que acontecia é que essa proposta do rei de querer honrar
Jeová e Baal simultaneamente, era uma situação que Elias não aceitava. Elias, por outro lado, cresceu numa região de Israel onde eram super conservadores da lei. Eles seguiam a lei de Deus rigorosamente. Jezabel seguia Baal rigorosamente. Então, rainha de um lado, profeta de outro, antagônicos. Um não podia combinar com o outro, como luz e trevas não se combinam. Ou brilha o sol, ou vem a noite. E a noite não predomina, porque a noite é a ausência de luz. Ok? A luz está sempre presente, a luz é que predomina. Agora, quando ela começou a perseguir os profetas, surgiu um homem chamado Obadias, que era um homem de posses, que trabalhava no palácio, lá onde estava o império das trevas. Esse homem trabalhava lá, mas ele temia Deus Jeová. O que ele passou a fazer foi esconder os profetas de Deus. Ele levou 50 profetas numa caverna, levou outros 50 para outra caverna, num lugar distante, onde o rei não podia alcançar para matar aquelas pessoas, e sustentava eles. Sempre ia lá, comida e tudo, para eles escaparem. E outros não puderam escapar e morreram. Certo dia, o Elias, que foi procurado por muito tempo pelo rei, porque o rei ficou com raiva do Elias, procurou para matá-lo e não encontrava. Finalmente, o Elias se apresentou para esse Obadias, que trabalhava no palácio, e o Obadias conhecia o Elias. Quando ele apareceu, o Obadias ficou surpreso. É você mesmo? Ele falou, sou eu. Mas o que você está fazendo aqui? O rei está te procurando. Diga para o rei que eu vou lá conversar com ele. O Obadias ficou com medo, falou, mas eu vou lá falar para o rei. Capaz que o rei vai me matar, ele está querendo matar você, e não encontra, e você vai lá. Hoje mesmo eu vou lá, fala para ele. E o Elias foi lá encontrar o rei novamente. Já tinha se passado 3 anos que o Elias tinha falado, não vai cair orvalho e nem vai chover. 3 anos de seca. Não choveu, não caiu o orvalho. Ali foi demonstrado que o Deus Jeová é o Todo-Poderoso. E o Deus Baal não fez chover. O Deus da chuva não fez chover. Mas o Deus que falou pelo profeta, não vai chover, manteve a sua palavra e não choveu. Deus sempre honra a sua palavra, gente. Deus honra quando nós falamos a palavra dele. Aí o Elias se apresenta para o rei. Chegando lá, ele fala para o rei, olha, eu quero fazer um desafio para valer aqui. Eu quero que você reúna os profetas e leva lá para o monte. Lá no alto do monte nós vamos ver quem é Deus. Leva os 450 profetas de Baal e leva os 400 de Azerá. Então, o total de falsos profetas eram 850. Mas o desafio que o Elias fez foi para os profetas de Baal, o rei da chuva, o rei, ou Deus, melhor dizendo, da prosperidade. Leva eles lá. E o rei fez isso, ajuntou todo o povo e ajuntou os profetas, lá no alto do monte. E Elias foi para lá, chegando lá, eles fizeram um trato. Vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem é que prova que é Deus. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Vocês fazem o sacrifício aí e começa. Vocês são em maioria, começam. E aí, pela manhã, os profetas de Baal, 450 profetas, começaram a pedir que o Deus deles mandasse fogo do céu. E a Bíblia relata uma coisa,
é um trecho longo da palavra de Deus, mas eu vou resumir aqui, que eles começaram a clamar, a orar, a pedir para o rei, para o Deus deles mandar fogo do céu. Manda fogo, responde. E começaram a pedir, depois começaram a pular, depois começaram a dançar, tudo do ritual deles. E aquilo foi prosseguindo, horas após horas, e nada acontecia. Finalmente, o Elias, vendo já por volta de meio-dia que nada acontecia, o Elias começou a fazer ironia, uma espécie de zombaria. Elias começou a falar: o que está acontecendo? Será que o seu Deus está viajando? Será que ele está dormindo, precisa despertar? O que está acontecendo com o seu Deus? Gente, não existe coisa que mais dói em nós é quando faz gozação em cima de alguma coisa que você dá valor. E isso foi o que Elias estava fazendo com eles. E aí eles ficaram tão inflamados que a Bíblia diz que eles começaram a pular e se passar, se cortar com faca e tudo, e até sangrar. Até chegar às 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício, que a Bíblia fala. Hora do sacrifício, 3 horas da tarde, ok, gente? Então, 3 horas da tarde, todo esse período eles ficaram fazendo isso e nada aconteceu. Aí, finalmente, eles desistiram. Chegou a vez de Elias. Agora, Elias estava só ele, um só profeta de Deus ali. E 450 profetas de Baal, cansados, sangrando, enfraquecidos. Chega Elias ali, primeira coisa que ele faz, ele pega 12 pedras grandes e põe ali uma em cima da outra, e isto se chama altar. Ok? Porque o altar era de pedra, e ele colocou ali uma representando cada tribo de Israel. 12 pedras. Pegou o animal, colocou a lenha, colocou o animal em cima, fez aparecer água de algum canto ali, porque não chovia 3 anos. A Bíblia não explica como é que foi isso, mas começou a pedir para eles: pega a água nas jarras e joga em cima do sacrifício. Jogaram tanta água que ele mandou fazer uma valeta em volta do altar, ficou encharcado tudo aquilo, tudo cheio de água. E aí Elias não pulou, não dançou, não gritou, não se cortou, mas ele fez uma oração. Só uma oração. E nesta oração ele pediu para Deus: prova, mostra quem é Deus. E o que aconteceu foi fantástico. Veio fogo do céu. Porque também no inferno tem fogo, não é? Aliás, a sede do fogo acho que é o inferno, viu? Porque vai ficar lá o tempo todo. Mas saiu fogo que veio do céu. E a Bíblia diz que consumiu a lenha, o sacrifício e toda a água que estava em volta, tudo secou. Quando o povo viu isto, eles se inclinaram e começaram a dizer: só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Que nós dizemos: só o Senhor é Deus. Quer dizer, foi um desafio, ele teve que ter coragem. Ele precisou enfrentar o perigo de morrer. Mas, gente, quando nós lutamos e Deus está do nosso lado, se é uma luta, se é uma guerra, se é uma batalha, e se Deus estiver lutando do nosso lado, você pode estar em desvantagem numérica, mas a vitória vai ser sua. Porque o milagre vai acontecer. Porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que faz aquilo que é inesperado. Deus trabalha de forma que confunde os homens. Imagina só o que Elias fez. Já era muito cair fogo do céu para queimar numa terra seca. Imagina, estava sem chover há 3 anos, uma fagulha já põe fogo em tudo. Mas Elias não queria deixar dúvidas. Encharca isso aí, joga água. E jogaram água.
desceu fogo e queimou tudo. O que eu espero nesta manhã é que venha fogo do céu também nos dias de hoje, para queimar, para consumir, para mostrar para o povo, para nós, para a igreja, para as nossas famílias, que o Deus que nós servimos é o único e verdadeiro, todo suficiente para nós. Diz um corinho: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E Jesus está conosco, por isso nós marchamos e caminhamos na esperança da fé e da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se essa mensagem falou no seu coração, levante sua mão e aplaude o Senhor e glorifique o nome dEle. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja para todos sempre.